Ora, muito bem-vindos aqui ao canal, já sabem que eu sou o Bruno Francisco e hoje trago-vos aqui mais uma atualidade do Benfica, neste caso a vitória sobre o Tondela, em casa, no Estádio da Luz, por 3-0. O Benfica recebeu, lá está, o Tondela, num jogo em que o Bruno Lage acaba por mais ou menos surpreender. Eu tinha dito na Bola TV no dia anterior, ou seja, na sexta-feira à noite, que Bruno Lage tinha ido para a conferência de imprensa com aquele discurso de que o Benfica tinha que encarar o campeonato como uma prioridade, que os adeptos querem ser campeões, que têm que se encarar este tipo de jogos com muita seriedade. Tudo isso, mas que eu estava desconfiado que ele ia fazer alguma rotação. Isto porque o 11 tem sido sempre o mesmo e agora na próxima semana existe uma eliminatória decisiva, uma segunda mão do play-off da Liga dos Campeões, que é decisivo para o prestígio internacional do Benfica, é decisivo para as contas, para as finanças do Benfica ao longo da temporada e é decisivo também, eventualmente, até para atacar o que falta do mercado. Portanto, era quase certo, na minha opinião ou na minha visão, que o Benfica e que Bruno Lage iria optar por rodar aqui alguns jogadores, dar minutos a outros e, sinceramente, jogando em casa, jogando no Estádio da Luz, perante os seus adeptos, estádio cheio, com o plantel que Bruno Lage tem, claro que ainda carece aqui, isto não é desse ponto de vista, ou seja, ainda carece aqui de algumas afinações, mas parece-me claro que o Benfica tem aqui plantel mais do que suficiente para rodar 3, 4 elementos e continuar superior a um Tondela, ou seja, uma diferença de orçamentos brutal. O Benfica troca jogadores e continua a ter um 11 praticamente só com internacionais pelos seus países, portanto, a obrigação era ganhar e assim foi. Foi 3-0, com golos de Ivanovic, com Osnas e Prestiani mesmo a acabar. Uma grande exibição de Dedic também neste jogo. Portanto, eu diria que foi missão cumprida e até com distinção. Ou seja, foi um jogo tranquilo, mais um jogo em que o Benfica não sofreu golos, mais um jogo em que o Benfica acabou por conseguir ser superior ao adversário, conceder muito poucas oportunidades. Eu não me lembro de um lance em que o Tondela tenha assustado Samuel Soares, que foi uma das novidades, e por isso diria que a vitória é mais do que justa, é justa e convincente e tranquila, e que deixa a equipa até confiante e mais fresca, digamos assim, para o jogo decisivo com o Fenerbahçe. Portanto, vou-vos mostrar aqui algumas estatísticas ao longo deste vídeo, vou-vos mostrar aqui também alguns dados que eu acho interessantes para falarmos sobre o resumo deste jogo. Já sabem que isto demora aí 8 a 10 minutos, é um vídeo muito curto, para também não ocupar muito do vosso tempo, mas quem ainda não conhece o canal ou quem ainda não subscreveu, já sabem, podem carregar aqui no subscrever e deixar o vosso comentário, que é para eu depois conversar com vocês. Então, puxando aqui as estatísticas do jogo, ou seja, vindo aqui buscar os dados estatísticos daquilo que foi esta partida frente ao Tondela, como podem ver, o Benfica foi superior em toda a linha aqui ao Tondela. O Benfica, segunda a goal point, e isto é transversal, isto são dados estatísticos do jogo, portanto, isto aqui o Benfica fez 21 remates contra 9, fez 12 remates enquadrados contra 4, portanto foi muito superior. Não há aqui grande perigo do Tondela, o Benfica em toda a linha, seja qual for o critério, acabou por ser superior. A vitória acaba por ser aqui com pouca ou nenhuma discussão. Depois queria-vos mostrar aqui aquele que para a Goal Point é o MVP do jogo. Isto tem a ver com as ações que Osnas desempenhou, sem dúvida, marcou um gol, teve muito bem no jogo. Aliás, Osnas não sabe jogar mal. A minha opinião é ligeiramente diferente, ou seja, Osnas esteve muito bem, houve outros jogadores que estiveram muito bem. Vou-vos dizer então, por exemplo, um que no meu caso não é que tenha estado muito bem, mas que surpreendeu-me pela positiva, e estou a falar de Obrador, ou seja, é um desconhecido para praticamente toda a gente, apesar de nas análises que vou fazendo no Visão Vermelha ter dito e ter pesquisado sobre ele, e que era um dos jovens espanhóis com mais expectativas de se vir a afirmar no futebol sénior, da sua geração, ou seja, alguém que se esperava muito, mas depois acabou por não ter confirmado ainda, mas ele também é muito novo ainda. Foi o MVP no jogo da segunda Liga quando foi chamada a equipa B na semana passada, e esta vez não foi o MVP, mas como estreia no Estádio da Luz, perante um estádio cheio, um jogo de Primeira Liga, esteve bem. Houve ali um erro em que podia ter feito penalti. Felizmente a falta foi fora da área e não foi penalti, porque senão tinha manchado ali a sua exibição, mas de resto, tanto pela linha como por dentro, a associar-se, pareceu um jogador que tem tudo para crescer e ser uma opção válida no Benfica. Auschwitz esteve muito bem, mas para mim o MVP foi Dedic, que acaba por ter um conjunto de jogadas incríveis. Nós já nos vamos habituando, jogadas em que ele pega na bola, tem a condução ou na linha ou por dentro, contorna adversários, inclusive assistiu Ivanovic no primeiro gol, numa jogada em que diria que 80% do gol é de Dedic, é uma jogada incrível. Agora aqui o Washington tem uma coisa que é, não sabe jogar mal, e até acabou o jogo como lateral direito, portanto acaba por ser aqui
uma distinção que, embora eu tivesse a tua opinião, aceito perfeitamente. Depois, parece-me que o Benfica acabou por conseguir ir a jogo com um 11 que lhe dá garantias para este tipo de encontros, ou seja, a jogar no seu estádio, a jogar contra uma equipa que neste momento ainda não se encontrou muito bem. Parece-me que este 11 com o Samuel Soares na baliza, veremos aqui se é para continuar ou não, porque houve ali um período ali, salvo erro, ali entre março, abril, por aí, em que Samuel Soares teve aqui vários jogos, mas eu acho que desta vez não vai acontecer isto, ou seja, foi uma questão de rotação e calculando que o Benfica iria estar por cima no jogo, isto era uma projeção do Bruno Lage, lançou aqui Samuel Soares, que é um guarda-redes em que ele confia também. Agora, frente ao Fenerbahçe, acredito que volte o Trubin. Depois, Samuel Soares na baliza, Dedic na direita, Tomás Araújo, que vem de uma recuperação grande daquilo que foi a sua lesão, fez os 90 minutos, teve bem, falando nele, aparece aí a foto dele, portanto, está tudo certo. Teve bem, é Tomás Araújo a ser Tomás Araújo, passos longos, passos curtos, passos para dentro do bloco, progressão com bola, portanto, é um central que acaba por ser aqui um tratado com bola e o Benfica, nestes jogos em que tem que assumir, faz todo o sentido ter os jogadores destes em campo. Portanto, Dedic, Tomás Araújo, Otamendi e Obrador, que também gostei, também teve bem. Depois o meio campo habitual, com Rios e Enzo Barrenetxeia. Depois à frente desses, Sheldrup na esquerda, Auschwitz na direita. E na frente, então, Ivanovic e Pavlidis. Nota aqui para esta dupla que, apesar dos papéis ainda não estarem muito claros, ontem já foi visível duas coisas diferentes, ou seja, que Pavlidis deu-se mais ao jogo, mas está a atravessar uma fase, não sei se é pouca confiança, se é questão de partilha de espaço, que ele não está habituado ainda em partilhar os espaços com o outro avançado e aquilo acaba por complicar ali um bocadinho a forma como ele pensa o jogo e ele passa ali um bocadinho por mais trapalhão, mas tem perdido muitas bolas, tem definido mal alguns lances, ontem podia ter marcado por uma, duas, três vezes e acabou por não ser matador. De qualquer das formas, é um jogador em que eu confio muito e é um jogador que eu gosto bastante e acho que Pavlidis tem tudo para ajudar o Benfica. Ivanovic, por sua vez, ontem já foi muito mais solicitado no espaço, ou seja, bolas a entrar em profundidade e ele a rematar. Teve uma logo ao início do jogo e depois, à segunda ou à terceira tentativa, dado por Dedic, acabou por mesmo marcar e abrir o marcador. Portanto, Sheldon está no segundo gol, a encontrar Austin no corredor, no corredor contrário, é uma típica jogada que a Aktürkoğlu nunca faria. Ou seja, a Aktürkoğlu é um jogador de se projetar com espaço de aparecer no último terço. Sheldon aparece entre linhas, contorna um adversário, vai para dentro e quando está rodeado, solta a bola do outro lado, porque se ele está rodeado, alguém vai estar sozinho. E ele descobre o Austin do outro lado e acaba por dar uma assistência para um belo gol até de Fredrik Austin. Portanto, diria que o Benfica controlou bem. Enzo Barrenetxeira não foi aqui tão exuberante como tem sido. Aliás, até perdeu ali algumas bolas. Não foi um jogador com um impacto tão grande como aquele que tem sido. Contudo, o Rios, à medida que o jogo foi avançando e à medida que o jogo foi ficando mais partido, foi um jogador que acabou por crescer e viu-se o verdadeiro Rios. Ou seja, neste 4-4-2 que o Bruno Lage tem colocado, Rios tem que assumir o papel de defender ao lado de Enzo Barrenetxeira, mas em momento atacante, muitas das vezes pegar na bola e tentar distribuir aqui algum jogo, pegar entre linhas, assumir aqui um papel que não é bem o papel dele. O Rios não é um jogador que seja ótimo no passe e estar-lhe a pedir para que ele faça rodar o jogo da equipa, trocas de bola, vai fazer com que ele erre muitos passos e que fique até aqui naquele papel que já falamos em vídeos anteriores de criar dúvidas nos adeptos se realmente é bom reforço ou não. Eu acho que é, só que Rios tem que ser Rios. E o Rios que se consagrou é um médio de pegar na bola e levar para a frente. E quando o jogo se partiu, porque houve muitas substituições, já estava 2-0, aproximava-se do fim. Quando o jogo se partiu, o Rios exibiu aquilo que ele é mais forte. Teve várias arrancadas em que pegou na bola e levou a bola para a frente. Pegava e levava, pegava e levava. E isso é o verdadeiro Rios e acho que é aquilo que, quando o Benfica tiver o criativo, quando o Benfica tiver o 10 ou o 9,5, aquele jogador para jogar nas costas do avançado, quando o Benfica tiver esse jogador que faz ao mesmo tempo de terceiro médio na fase de construção e ao mesmo tempo de mais um avançado na fase de criação ou de finalização, quando o Benfica tiver esse jogador, o Rios vai ficar mais livre destas trocas de bola, muitas das vezes, e pode ser o verdadeiro Rios, que é um poço de força, um poço de energia muito físico, que é bastante útil à equipa. Portanto, parece-me que Bruno Lage apostou bem nos jogadores que apostou,
Poderia ter dado aqui, por exemplo, quando o Austin sai para o lateral direito, poderia ter dado aqui mais alguns minutos a Tiago Gouveia, que é um jogador que não acaba por não ter muitos minutos, e este tipo de jogos 3-0 em casa, ou 2-0 naquela altura, poderia ter sido aqui uma oportunidade para lhe dar alguns minutos. Gostava de ter visto, por exemplo, acho que é aquele típico o jogo também em que se pode dar minutos ao João Veloso, que foi a opção no Eusébio Cup, e depois nunca mais se viu e nem tem sido convocado algumas das vezes. Ontem não foi convocado outra vez, ou seja, não estava no banco sequer. E é um jogo com o Tondela em casa, acho que pode ser levado ao banco, se as coisas acontecerem como aconteceram, pode ser lançado, soma minutos, o jovem cresce, e eu acho que isso acaba sempre por ser positivo. Não foi João Rego, não foi João Veloso, não sabemos muito bem onde é que andam. Quem passava por isto era Rafael Luiz e acabou por sair. Estes dois, não sei se acabaram por sair. João Rego fala-se que sim, João Veloso não há assim tantas notícias nesse sentido, mas a verdade é que os dois não têm sido opção para Bruno Lage. De resto, parece-me que foi aqui uma exibição bem conseguida, um plano de jogo bem feito por Bruno Lage, a equipa portou-se bem, encarou o jogo com seriedade, começou a resolver logo desde muito cedo, dominou o jogo, controlou o jogo, sem grandes sobressaltos, e o Benfica saca daqui mais 3 pontos, continua com 3 pontos a menos do que quem vai à frente, porque tem um jogo a menos, e só no final de setembro, portanto não há aqui grande stress quanto a isso, porque apenas no 25 ou 26 de setembro ou 29 de setembro é que vai ser o jogo em que o Benfica vai igualar o número de jogos ou acertar o calendário, digamos assim, no campeonato. Portanto, até lá o Benfica se ganhar os seus jogos, vai andar sempre para trás e é encarar isso como algo normal e sem grande pressão, porque faz parte mesmo do calendário do Benfica para tentar entrar na Liga dos Campeões. Para já, a primeira meta é pôr os melhores novamente. Eu acredito que o Bruno Lage volte a escolher aqueles melhores que têm sido aqueles que jogam mais vezes e que jogam mais tempo, mas que venham a assumir a titularidade mais uma vez frente ao Fenerbahçe, agora na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões. De resto, não há aqui muito mais a acrescentar. Vitória super tranquila. Houve ali qualquer coisa com o Actor Koglu no fim, mas o Benfica já desvalorizou. Também não faço ideia. Às vezes são coisas do momento, ou seja, discussões do jogo. Todos nós que ou já jogamos à bola ou que jogamos com amigos ou o que for, todos nós já tivemos um desentendimento. Às vezes não há assim grande questão também para levantar por aí. Diria que o Benfica acaba por somar 3 pontos. E bem, portanto, subscrevam, comentem, eu respondo, metam like e estamos aí para mais conteúdos. Até breve.